Entregando crentes a Satanás. Geralmente ouve-se que há entre vós fornicação. Fornicação tal que nem ainda se percebe entre os gentios. Um jovem abusando sexualmente de sua madrasta. Em nome de Jesus Cristo, aconselho-vos que esse iníquo seja tirado dentre vós e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 4 e 5. As igrejas do tempo do apóstolo Paulo ainda não haviam corrigido a questão da bigamia e poligamia, isto é, um homem casado com mais de uma esposa. Por isso, nas igrejas ainda era comum um membro, homem, ter outras esposas. Na igreja em Corintos, o filho de uma das mulheres do pai estava explorando outra, além de sua mãe. Nesse sentido, o apóstolo Paulo trabalhou para o casamento, retornar ao princípio estabelecido por Deus, a monogamia, isto é, um homem casado com uma mulher. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Paulo, considerando o comportamento absurdo do jovem e a igreja acomodada com isso, enviou à igreja uma carta e, entre outros, solicitando a igreja para entregar esse jovem a Satanás. 1 Coríntios 5, versículos 4 e 5. A entrega não era maldosa, e sim visando a recuperação espiritual e a moral do jovem, pois Paulo disse, para que ele seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5. Na parábola das 10 virgens, para mim, uma ilustração da igreja, após o arrebatamento das 5 virgens prudentes, as virgens insensatas bateram à porta dizendo, abre-nos, Senhor. Jesus as respondeu dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, versículos 11 e 12. No tema sobre a igreja do arrebatamento e a igreja da grande tribulação, analisamos as 5 virgens prudentes fazendo a igreja, figurando, aliás, a igreja em Filadélfia. E os cristãos de fato e de verdade, hoje, preparados para o arrebatamento da igreja. Destacamos também as 5 virgens insensatas, a igreja e a igreja em Laodiceia e também os crentes hoje semelhantes, passando pela grande tribulação e chegando ao céu, provocando a pergunta, quem são estes? De onde vieram? A resposta, esses são os que lavaram suas vidas no sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículos 12, ou seja, versículos 13 e 14. Apocalipse 7, 13 e 14. Como se entrega crentes rebeldes a Satanás? Depois que fazemos de tudo para restaurar a vida de crentes rebeldes e eles não dão ouvidos, entregá-los a Satanás significa desprezá-los. Jesus ilustrou isso dizendo às 5 virgens insensatas, não vos conheço. Mateus 25, versículo 12. Ele não disse, apartai-vos de mim. Recentemente, depois de muitas tentativas para ajudar uma pessoa a não usar como desculpa questões políticas para aborrecer a Deus envolvendo-se com cúmplices em mentiras e calúnias contra inocentes, disse a essa pessoa que eu estava encerrando com bloqueios nas redes sociais e de quaisquer palavras de comunicação no sentido de conscientizá-la sobre as injustiças que estava cometendo.
Lucas 22, versículos 31 a 34, registrou Jesus pedindo registrou Satanás pedindo a Jesus para cirandar com ele, isto é, com o apóstolo Pedro, e Jesus permitiu. Mateus 26, versículos 69 a 75, registrou Satanás cirandando com Pedro, levando-o a negar a Jesus 3 vezes. Isto é, Jesus usando Satanás para mostrar a Pedro que ele não era o super-homem que se achava sobre todas as ameaças contra o seguidor de Cristo. Mateus 26, 69 a 75. Mateus 26, ou seja, Mateus 16, versículos 22 e 23, registrou Pedro tentando persuadir Jesus para livrar-se da cruz. Foi o momento em que Jesus o chamou de crente Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16, versículos 22 e 23. Quantas vezes durante o nosso ministério pastoral tivemos que usar estratégias semelhantes para impactar crentes prepotentes e incoerentes? Observando o que o apóstolo Paulo disse à igreja em Corintos sobre a entrega do tal jovem a Satanás para a destruição da carne e para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5. Com bases bíblicas, afirmamos que o cristão, levando uma vida desregrada, no fim, as pressões que o diabo lhe proporciona acabam aperfeiçoando seu relacionamento com Deus. Isto é, se ele é realmente um cristão. Por isso, creio que a grande tribulação recuperará muitos crentes religiosos denominacionais e outros para viverem a eternidade com Deus. Toda entrega de crentes a Satanás é para o aperfeiçoamento da fé cristã. Deus entregou Jó de forma limitada a Satanás e ele foi aperfeiçoado na sua fé e no conhecimento dos propósitos de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos 1 e 6. Lembremos que as aflições e as grandes tribulações contribuem para a nossa formação de caráter. Por isso Deus nos permite.